Pra mim, naquele momento, a Isadora morreu. Aquela menina já não existe mais. Até hoje eu falo que eu tenho pouquíssimas lembranças daquele dia. E o primeiro Deus. site que dá no Google diz que a síndrome, a maioria das mães contam isso também, que a primeira pesquisa que dá é que síndrome de Rett tinha perspectiva de vida de até 7 anos. Até 7 anos. Ser mãe é dádiva que vem de Deus, porção divina para os que são seus. Ser mãe é ter paixão, é tentar o impossível, fazer o sonho se tornar real. Ser mãe. Bem-vindas, bem-vindos ao Voz das Mães. Nosso projeto existe para informar, educar e acolher todas as mães e famílias atípicas. Para começar nosso programa de hoje, eu quero ler a frase da nossa convidada. Isadora, meu amor, nossa menina rara, tanto sonhei com você, sonhei com o seu futuro, mas esses sonhos eram somente meus. Os sonhos de Deus eram muito maiores. Você carrega uma mutação no seu DNA que mudou o seu destino e me fez ressignificar todos esses sonhos. Aos poucos estamos vivendo e vendo cores novamente. Aos poucos o nosso luto vai indo embora. Obrigada, minha preciosa, por ter nos escolhido. A sua família te ama e vai lutar bravamente por você e por tantas outras. Érica, obrigada por você topar participar do Voz das Mães, compartilhar sua história. E eu já queria começar te perguntando qual que foi a sua maior transformação que o diagnóstico da Isadora trouxe para sua vida? Já comecei chorando. Foi a empatia com as pessoas. Foi me colocar muito mais no lugar do outro. Foi ver o outro lado. Foi ver um mundo que eu não conhecia, que eu não fazia ideia que existia. Nunca imaginei que existia síndrome de Rett ou qualquer outra síndrome, além da síndrome de Down, né? Então, me mudou assim da água pro vinho. Eu era uma Érica e hoje eu sou completamente outra, transformada, totalmente refigurada assim por ela e por tantas outras, né? Porque hoje a minha luta não é mais só pela Isadora. Óbvio que ela é o minha principal pessoa no mundo, mas eu ainda continuo lutando por ela e por tantas outras crianças, independente de ser RET ou não. Hoje é o meu objetivo e meu foco de vida. É tão importante, a gente estava até conversando sobre isso, né? Do quanto a maternidade atípica nos transforma. E muitas vezes transforma não só o nosso cuidado com o nosso filho, mas a nossa vida, às vezes até profissional, né? Para a gente querer realmente lutar e ir atrás disso, né? A Isadora hoje tem 4 anos, né? 4 anos, aham. Mas vamos voltar lá atrás. A gestação dela foi tranquila? Você era uma pessoa muito preocupada? Como que foi? Foi muito tranquila. A Isadora, ela foi muito planejada, ela foi desejada, ela foi milimetricamente calculada para vir, né? A gente estava ali já tentando há um tempo, a gente queria muito. Eu sempre sonhei com menina, era meu sonho e minha realização. Eu já tenho uma de 13 e queria mais uma. Então foi assim, meu Deus, foi maravilhoso, foi perfeito assim para mim. Minha gravidez foi totalmente tranquila até o final ali, foi bem. Ela nasceu de 37 semanas, mas Tá. dentro do previsto, porque, né, não foi prematura. Meu parto foi muito bonito, foi natural, foi bem lindo também. Tive com um médico que eu amava ele, amo ele até hoje, e ele é um querido comigo. Foi muito tranquilo, assim, não teve nenhuma preocupação. Eu nunca fui neura na questão, assim, de tipo, ai, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, eu sempre fiz tudo que eu tinha vontade de fazer. Fiz, Tá. conforme eu achava que eu deveria levar minha gravidez, a gente foi levando. Foi Então bem, você não bem de teve boa. nenhum diagnóstico na gestação, né? Nada, nada. Depois do Porque parto? fisicamente ela é perfeita, né? Ela tem os 5 dedos, tem os ossos no tamanho perfeito, tudo, assim, perfeitamente dentro da normalidade, né? Tá. Então, não, nada que suspeitasse, nada, 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 nada. E quando vocês começaram a suspeitar algo diferente? Então, na verdade, nem foi nós, assim, que suspeitamos, foi a pediatra, né? A gente sempre fez, eu sempre fiz acompanhamento com a Isadora, tanto no SUS quanto no particular, no convênio, Uhum. né? Então, a pediatra do convênio, na consulta de um mês, falou pra mim assim, Érica, ela tá tremendo os olhos pra baixo e pra cima, muito rápido, assim, sabe? E isso é sinal de convulsão, pode ser uma convulsão. Só que eu vou ser bem sincera que naquele momento eu fiquei totalmente despreocupada. Eu não sei por que que não acendeu nenhuma luz em mim. Só Uhum. que assim, se falar pra mim tem que fazer isso, eu faço. Se o médico falar, eu vou e faço. Hoje em dia, obviamente, eu já me preocupo mais, mas naquele momento, zero preocupação. Ela só falou: Ó, vou te dar encaminhamento pra um neuro e tu vai com urgência, que tem que ser assim pra ontem.
E eu só peguei e fui no neuro. Consegui, porque a minha amiga trabalhava numa clínica de neurologia, então ela conseguiu tipo, para outra semana já para mim. Sim. Foi muito rápido. Fomos, a neuro já pediu pra. E daí isso ela já tava com um mês, eu tava com 28, 29 dias ali. E daí quando a gente foi na Ah, consulta foi do bem neuro, novinha. foi muito nova. Então, na consulta com a neura, ela já viu que a Isadora tinha, já, tipo, com um mês ela já não atendia os marcos de um mês de idade, né? Então, ela já pediu o eletro de 2 horas pra gente fazer e pediu um ultrassom da moleira. Mas eu, bem tranquila até então. Aí fomos fazer o ultrassom da moleira. Quando a gente foi fazer o ultrassom, depois esse médico que fez, ele virou o neuro da Isadora, depois de um tempo. E ele viu que os ventrículos do cérebro da Isadora, um deles era muito menor em proporcional ao outro. Aí ele falou assim pra mim, Érica, ela tem a cabeça bem pequena, mas eu não acho que ela tenha microcefalia. Acho que é proporcional ao corpo dela. E essa questão do ventrículo ser muito menor, aí foi a primeira vez que eu ouvi. Ele falou assim, é característico de alguma síndrome, mas olhando pra ela, é visível que ela não tenha nada, que deva ser tudo certo. Eu falei, tá bom. Ele falou, eu vou colocar no laudo, mas tu nem precisa pesquisar, não joga no Google e tal. E eu até hoje não botei no Google, vou ser bem sincera. Até hoje eu não, eu tenho o Olha. laudo, mas eu nunca joguei no Google, porque eu tava muito despreocupada, eu tava muito Tá. tranquila, assim, Deus tava me preparando já pro que iria vir, né? Então eu não fui atrás, fizemos o eletro, depois dela já tava com 3 meses. Tá. E nós acompanhando todo mês com a Neuro. E a Neuro Hum. vendo que ela não estava acompanhando. Só que ela não ficava falando as coisas para mim. Mas hoje em dia eu olho na caderneta da Isadora e ela anotava. Ela anotava hipotonia, fraqueza muscular desde lá de trás. Hum. E eu nunca olhei. Eu nunca pegava a caderneta e olhava. É porque Hoje, você tá ali na consulta. Ela tá te falando tudo, você não vai ficar buscando para ver o que que ela tipo, escreveu, né? eu não dava bola, assim, né? Aí até hoje, o que o neuro colocou, eu nunca olhei. Por quê? Depois, aí a gente fez o eletro, não deu convulsão, nada. Ela falou assim, Érica, tá tudo certo, vamos acompanhando. Só que quando chegou nos 5 meses da Isadora, eu queria fazer a introdução alimentar. E daí foi onde eu comecei a ver. E nesse meio período, uma Hum. colega minha, uma grande amiga minha na época, o bebê dela era 15 dias de diferença da Isadora, e era um menino. E a gente conversava muito sobre, tipo, o que que o fulano tá fazendo e o que que a Isadora tá fazendo. E a Isadora nunca fazia nada que o menino tava fazendo. Aí eu pensava, não deve ser nada. Mas daí, com 5 meses, quando foi pra começar a introdução alimentar, a Isadora já dava sinais de querer comer, enfim, que ela ficava olhando a gente. E ela sempre com tremor no olho. Foi até uns 9 meses esse tremor no olho. E para Com você cinco isso meses. não incomodava esse tremor no Não, olho? não, porque a médica falou pra mim. Daí a gente foi no oftalmo também, nesse meio tempo. Fomos em ortopedista, porque daí eu vi que ela não sentava com 5 meses. Não tava Hum. nem dando sinal, o pescoço dela não era firme. Aí eu comecei a me preocupar. Daí eu falei, meu Hum. Deus, mas aí eu comecei a reparar nas fotos, que ela ficava caída, né? Ah. Sempre caída pro ladinho, caída pra frente. Aí eu falei, não, tem alguma coisa. Aí fui falar com a neuro dela na consulta dela, falou assim, Érica. Olha, vamos. Eu falei, eu quero fazer fisioterapia nela, porque daí eu coloquei no. Eu fui pesquisar que dava pra fazer atividades pra fazer com a criança. Tá. E eu não sou muito empenhada, confesso, em casa. É que nem eu falo, eu busco estratégias de estímulos pra Tá. Isadora, mas eu em si, ficar fazendo em casa, agir como terapeuta, eu não ajo. Eu não Tá. consigo, sabe? Então, eu sempre. Mas eu acho, Érica, que isso muitas mães começaram a fazer tantas terapias, né? Tantas coisas que às vezes viram mais terapeutas do que brincar, fazer uma coisa de mãe mesmo. E a gente ouve falar muito isso, né? Que a gente precisa também se colocar no lugar porque tem a terapia, onde a mãe tem que levar realmente a criança, Exato. e tem os estímulos que a gente tem que fazer em casa, mas não com tanta cobrança, Intensividade. né? Isso. Intensidade. Então, daí eu falei, daí eu já tinha visto, daí, tem tapete não sei do que, dá pra pôr, sei lá, um bichinho em cima. Eu fazia essas coisas, eu comprava Aham. e fazia, ela inventava em casa, então eu fazia as coisas. Aí eu vi que dava pra fazer fisioterapia. Aí eu falei, eu não vou fazer com ela, então eu vou levar em algum lugar. E daí tem uma clínica, daí a médica falou assim pra mim, eu acho que é muito cedo e tal. Eu falei, não, mas eu quero, insistir, com a neuro, né? Aí ela me deu a prescrição e eu fui fazer.
Aí Até começamos a fazer então com não cinco existia meses. diagnóstico nenhum. E nem hipótese de diagnóstico, ela só Tá, estava atrasada, mas é dentro da normalidade, segundo os médicos. E na pediatra a gente acompanhava normal, só que a pediatra do SUS também, daí nisso, eu comecei a fisioterapia e com 6 meses já nasceu os dois dentes de baixo da Isadora. tá. E daí eu fui primeiro na consulta do SUS, nesses 6 meses. E a pediatra do SUS falou assim pra mim: Meu Deus, que estranho, porque nasceu os dois dentes de baixo dela, com todo esse espaço que tem na boca dela, nasceu um por cima do outro. Daí ela falou: Isso é característico de alguma síndrome? A segunda vez que eu escuto. Aí ela falou: Mas olhando pra Isadora, é visivelmente que ela não tenha nenhuma síndrome. Não deve ser nada. Mas vai no dentista. Lá vou eu no dentista também, com 6 meses, não era nem com 1 ano, fui com 6 meses. Não, mãe, é normal, depois os dentes se arrumam com o passar do tempo. E eu sou uma pessoa que eu chupei bico até muito grande, assim. E depois nem meus dentes ficaram normais. Então, tipo, também não dei muita bola. Mas aí deu 7 meses, nós voltamos na neuro. E daí a neuro me falou uma coisa. Ela falou assim: Olha, mãe. Eu falei: Meu Deus, mas essa menina não senta ainda, não rola, não faz tantas coisas. E o filho da minha amiga faz muitas coisas. Eu quero botar ela na creche. Como é que eu vou pôr um bebê na creche que não senta ainda e já tá comendo? Porque ela Sim, comeu muito bem. Ela tinha tá. 2 dentes, mas ela mastigava, botava para os dois lados. Então ela tava muito bem. Ela comeu de tudo. Comia carne, mastigava, engolia, não se engasgava, nada. Muito bem. Então, aí a neuro falou assim pra mim: Érica, a gente tá com 7 meses, né? Aí ela falou: vou prolongar um pouquinho a consulta para 1 ano, para até os 2 anos. Se até os 2 anos ela não acompanhar os marcos, aí a gente vai para a parte genética. Na hora só concordei, falei: tá bom, então, e peguei e vim embora. Só que todos os médicos da Isadora é na cidade vizinha, que dá quase Que uma onde hora da você minha casa. mora? É Barra Velha, e eu tinha Ah, que tá. fazer tudo em Joinville. Tá bom. E nesse caminho eu vim com aquilo, daí começou a acender a luz, daí acho que Deus botou na minha cabeça. Aí eu vim com aquilo, falei: não, eu não vou esperar até Um os dois período muito anos. grande, né? De Muito 7 meses grande. para 2 anos. É um período muito grande para você esperar para buscar um diagnóstico, né? Aí eu falei: não, não vou esperar. Aí cheguei em casa, graças a Deus, meu marido, ele é muito parceiro. Ele não é neuro de ficar assim, pelo menos ele não demonstra, né, pra mim, ele é preocupado, mas tudo que eu falo, ele só: tá bom, vamos fazer, tudo que ele concorda, né, comigo. Aí eu falei pra ele, eu falei: não vamos esperar até os 2 anos. Sim. Falei: vamos achar outro médico. Só que daí veio a questão, como é que eu ia achar um médico que fosse para a parte genética? Porque para eu ir para um geneticista, hoje em dia eu acho que já mudou um pouco a logística dos planos, mas naquela época eu tinha que ter um encaminhamento. É, E a relatório pediatra do médico. Su- e a pediatra do SUS, com 6 meses, ela falou assim, mesmo com a questão do dente e teoricamente tudo normal, ela já tinha encaminhado a gente para o geneticista. Só que eu tô na fila até hoje, eu ainda não fui chamada pelo SUS, né? Meu Aí, Deus, 4 anos. sim, 4 anos a gente tá esperando. E não fomos chamados ainda. E daí, quando ela falou aquilo, daí eu falei, daí eu fui pesquisar. Daí eu falei com essa minha amiga que trabalhava na clínica de neuro. Eu falei: como é que eu faço? Daí ela falou bem assim: olha, o neuro que vai ter que te encaminhar. Daí eu falei: mas Sim. essa neuro da tua clínica não vai me encaminhar. Eu preciso achar um. Aí eu comecei. Botei no Google todos os neuros de Joinville, porque na minha cidade não tem neuro infantil, todos que atendiam pelo plano, né? Ou particular, enfim, e que me indicassem a parte genética já na primeira consulta. Sim. E eu ligava, as secretárias falavam que não, que tinha que passar por consulta. Daí eu falei: mas eu não vou pagar uma consulta sem ter certeza que eu vou ser encaminhada. Aí elas: mãe, mas não. Aí eu liguei para um, que foi o mesmo que fez a ultrassom da Isadora lá com um mês. Liguei na Ah, clínica e eu falei pra guria, daí eu falei: moça, eu já liguei para mais de 30. Eu falei: pelo amor de Deus, pergunta pra ele, só pergunta se há hipótese dele me passar para um geneticista. Eu falei: eu posso encaminhar todos os exames, porque nesse meio tempo, dali depois de 6 meses depois de 5 meses até os 7 meses, a gente tinha passado por ortopedista, por endócrino, a gente foi em várias especialidades para ver se tinha alguma outra coisa relacionada dela não sentar, sim. não firmar a cabeça, né? E daí essa secretária falou pra mim: tá bom, tu me liga daqui meia hora que eu vou falar com o médico. E daí ela falou, e ela falou assim: olha, ele disse que não é certeza, mas ele acha que pelo que tu contou, ele vai te encaminhar. Aí eu falei: pois pode marcar. E isso era em outubro, setembro, outubro. A Isidora não tinha feito 1 ano ainda, né? Tá. Aliás, ela tava com 7 meses, então foi ali por julho, agosto. Aí a consulta foi só pra janeiro do outro ano.
e particular ainda, porque a primeira consulta ele cobrava, depois ele ia fazer pelo plano. Eu falei, não, eu vou nessa daí, então. E daí nós esperamos, e nós ficamos esse período sem neuro. Mas Hum. beleza, continuamos assim, fomos indo só nas pediatras. E daí eu cheguei lá, quando eu cheguei com a minha sacola pesadíssima, porque daí a Isadora fez a ressonância com 7 meses para ver se o ventrículo tinha se normalizado. Tá. E ele se normalizou um pouco, mas não Hum. tanto. Mas já tinha crescido. Ela falou que, enfim, era para nós seguir, porque aparentemente ia ser tudo certo. E nesse exame da ressonância, ela broncoaspirou com 7 meses, porque ela não deu conta de respirar. E eles não me Hum. falaram nada. Eu vim para casa, a 1 hora de distância do hospital, né? Cheguei em casa, ela já chegou com febre. Daí liguei no hospital e eles, não, é normal. Eu falei, normal, não pode. Eu cheguei, era 1 hora da tarde, 6 horas da tarde, eu tava dando remédio, a menina não passava febre. Daí a gente tinha trocado de plano de saúde, porque o nosso Meu plano já não Deus. atendia mais a físio, não atendia mais o neuro na época. Daí nós trocamos para um plano que atendesse. E nós tinha recém feito o plano, tava na carência ainda, mas fomos para emergência do hospital. Chegando lá, Aham. eu contei, falei, olha, hoje de manhã ela fez uma ressonância e ela já saiu assim, ela já veio, ela saiu dormindo, ela não acordou depois da anestesia e eles me mandaram embora. E daí ela pegou, ela teve pneumonia, ela desenvolveu uma pneumonia porque ela não estava doente, ela desenvolveu por causa do exame. Meu Deus. Com 7 meses, aí ficamos 5 dias internado. E daí passou, e eu nunca imaginei que era nada, né? Então, daí com 1 ano, quando eu fui, eu já tava com uma ressonância, eu já tava com vários Já tinha ultrassons, vários médicos, vários vários. exames, né? Raio-X eu tinha feito de monte nela, raio-X, ultrassom da bacia para ver se não era luxação, essas coisas. Fomos em uns 4 ortopedistas para ver opiniões diferentes. Aí fomos em um que falou: ai, ela tem luxação, tem que operar, que não sei o quê. Meu marido ficou doido comigo, porque, ai, por que tu não viu isso? Eu falei, mas eu vou em alguns, uns falam que tá normal, outros falam que não tá. Eu vou saber, eu não entendo eles que são médicos. Eu falei, eu olho pra perna dela, pra mim tá tudo certo. Daí a gente pensou, ah, é por isso que ela não anda. Daí a gente tava na cabeça que era a parte ortopédica. Aí quando chegamos nesse neuro, ele olhou um pouco, ele falou: Meu Deus, é até um pecado tudo que vocês já fizeram com essa menina que acabou de fazer 1 ano. Em menos de 1 ano, vocês fizeram até ressonância nela. Aí eu falei: Fizemos. E se for preciso, eu faço mais ainda, faço mais vezes. Aí ele pediu mais uma ressonância do cérebro, da cabeça de novo, né, pra ver, do crânio, pra ver como é que tava. E daí já aproveitamos e fizemos da coluna também. E daí ele já deu o primeiro exame genético pra ela, que era o cariótipo, que ele disse que tinha que Tá. fazer numa sequência para o plano poder autorizar. Fizemos o cariótipo. No cariótipo deu uma alteração bem estranha, assim. Mas eu pesquisei na internet. Daí eu comecei a pesquisar na internet. Daí eu começava a pesquisar já as coisas. Aí o Google já estava mais na minha vida, Doutor Google. Aí aquela alteração dizia muita coisa, como também não dizia nada. Dizia que 1% da população tinha essa alteração. E todos viviam normalmente. Poderia não Isso ser pelo Google. pelo Google. Tá. Daí o médico falou pra nós: olha, tem geneticista pelo plano, mas eu gosto do fulano de tal lá de Curitiba. Se eu fosse vocês, eu iria lá. Eu olhei pro meu marido e falei: pois nós vamos lá. Vamos dar um jeito. A Acho que a consulta era mãe, acho que a cara. gente nem pensa, né, quando eles Não, falam isso. eu não penso. Meu marido fala pra mim, fala assim, tu acha que eu sou um caixa eletrônico, porque tu não pergunta, tu só marca. E eu sim, porque Deus vai prover. Deus proveu até agora, ele vai continuar provendo de qualquer forma. Sim. E daí marquei já a consulta e eu já fui com o resultado do primeiro exame com ele, né? Tá. E daí chegando lá, daí ele me explicou Mas também quando a ele mesma. falou desse resultado, ele te preocupou? Você ficou preocupada ou para você estava tranquilo? Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha por Tá, ter dado essa alteração. tá, Aí eu falei pro meu marido, falei, será que tem alguma coisa? Mas aí no Google dizia que, tipo, quem tinha poderia ou tá praticamente morrendo, mas era muito pequeno esse número, porque a maioria das pessoas vivia muito bem. E a Isadora, teoricamente, ela estava bem. tá. Ela tem uma boa saúde, né? Ela não é de ficar doente, só ficou internada uma vez. Então, eu não me Tá preocupava, mas não tranquilo. tanto, né? Uhum. E daí o neuro também falou pra nós, falou assim, olha, eu acho que a gente vai chegar até o último exame e não vai ter nada nessa menina. Ele falou, eu Tá. acho que realmente é dela ser mais atrasada que as outras. E eu falei, tá bom então. E eu fiquei muito com isso na cabeça. Eu Ela ser sei, atrasada te incomodava, Érica? me incomodava, me Mas, doía. mas o que que era mais difícil para você? Ver as outras crianças querendo gatinhar,
não pelas crianças, não é, nunca foi pela outra criança fazer, nunca foi. Foi pela minha não fazer, como as outras. Se a minha fizesse, eu ia ficar feliz. Mas aí, com 10 meses, a gente colocou lá na creche. E daí as crianças tudo se agarrando, querendo subir nas coisas, balbuciando, pegando as coisas. E a Isadora começou a bater palma, começou a fazer assim com a mão. E nós cantava parabéns pra ela. Nós achando tudo lindo, né? Ai, ela tá aprendendo a cantar parabéns, vamos cantar parabéns pra ela. Nós ficava o dia inteiro cantando parabéns. E a Isadora nem sempre batia palma, mas às vezes batia. E daí ela começou, às vezes, a fazer isso daqui com a mão. Aí eu falei pro meu marido, ela é autista? Eu tenho certeza que ela é autista. Não, não, ela não vai ser. Daí eu falei, mas se ela for, tudo bem. Porque eu tinha uma visão totalmente errada de autista também na época. Porque eu nunca pesquisei. Eu falava assim, ela, na minha cabeça, autista era aquele rapaz, doutor Doctor, aquele ator. Eu falava, Hum. nossa, se ela for autista, ela vai ser super inteligente. Ela vai ter ela vai ser muito boa em Sua alguma visão do coisa. autista era completamente diferente. Totalmente. Na minha cabeça era aquilo. Eu falava, nossa, ela vai ser maravilhosa em alguma coisa e tá tudo Sim. bem, então. Sempre pensava nisso. Aí nós fomos no geneticista, ele também olhou ela gateava errado, ela sentava com as pernas e ela empurrava as pernas assim pra frente, pra se Hum. mover. Então ela não gatinhava de quatro. E as Era de crianças bombom. era de bumbum. E daí aí começou a me incomodar, depois que ela foi pra creche, eu comecei a ficar mais irritada, e eu falando pras professoras, pra todo mundo da creche, eu falando assim, olha, a gente tá em investigação com a Isadora? Não, capaz, eu tive aluno que andou lá no maternal 2 que foi andar, hoje em dia corre. Deu, não. Eu falei, tem alguma. Aí eu comecei, tem alguma coisa, mas na minha cabeça ainda era autista. E como que você se sentia quando você falava que você estava nessa busca pelo diagnóstico e as pessoas olhavam para você e falavam isso? Ai, para, Isadora tá bem, Isadora é perfeita. Qual que era o seu sentimento? Ai, me dava raiva. Eu tinha muita raiva. Eu ficava com ódio dentro de mim. Realmente, eu ficava com ódio dentro de mim, assim. Porque eu falava pro meu marido, falava, impossível que as pessoas não estão vendo. É impossível que as pessoas Ele estão percebia? percebia, ele também Ah, percebia, ele falava, ai, mas será? Mas sempre ele falava assim pra mim, vai ser só um atraso e ela vai ficar igual às outras crianças. Na verdade, ele tava tapando o sol com a peneira, né? Ele tava escondendo o sentimento dele ali pra mim. Eu tenho para mim que era isso. E eu falava, não, não é possível. Tem alguma sim. coisa de errado com ela. Alguma coisa tem. Eu falei, uai, mas ela é autista? Eu tinha botado isso na minha cabeça, Para já tava você, firme. você me falou Eu, que o diagnóstico veio por e-mail, né? Como que foi receber esse diagnóstico por e-mail? Foi horrível, porque daí a gente fez o segundo exame, não deu nada, fizemos o terceiro. E todo mundo falando pra mim, o neuro e o geneticista falando, não, vai dar normal, vai dar normal. E eu botei na minha cabeça que iria dar normal. Eu já tava com aquilo, eu tava conformada que não iria ser nada. E todo domingo a gente almoçava na casa dos meus sogros, todos os domingos. E eles são pessoas mais idosas, né? Então a gente sempre ia lá. E naquele domingo eu nem abro o e-mail do celular. Hoje em dia eu abro, claro. Mas eu não tinha nem o hábito de abrir e-mail por celular, eu nem olhava aquilo dali. Aquele dia eu sentei no sofá antes do almoço e abri o meu e-mail. E quando abri meu e-mail, tava lá do plano de saúde, né? Dizendo que tava o resultado, o exame tinha ficado pronto. Aí eu falei pro meu marido, falei, o exame dela ficou pronto. Aí ele abre então e me manda. E eu abri e mandei pra ele, não tinha visto ainda, só peguei e mandei pra ele. E daí eu fui começar a ver, só que ele já tava no outro quarto, ele já tava vendo o exame. E daqui a pouco, e eu vendo, eu não tava entendendo nada, porque veio tipo umas 30 páginas no exame dela, que a gente fez o exoma. E aí tava escrito lá, patogênico, MecP2, sim, resultado síndrome de Rett. Só que eu era muito leiga. Pra mim, só existia síndrome de Down no mundo. Não existia outra síndrome. Nunca imaginei que existia outra coisa. E eu, tipo, será que deu alguma coisa? Eu falei pra ele, ele olhou pra mim e falou, vem comigo agora. Daí ele gritou, a gente já volta. E ele falou, como assim? Daí ele só pegou e me botou dentro do carro. Quando ele fechou a porta, ele desabou a chorar. Foi a primeira vez na vida que eu tinha visto meu marido chorar. E ele chorou muito, porque ele já tinha pego o resultado, já tinha botado no Google. Meu E o primeiro Deus. site que dá no Google diz que a síndrome. A maioria das mães contam isso também. Que a primeira pesquisa que dá é que síndrome de Rett tinha perspectiva de vida de até 7 anos. Até 7 anos. E se tu bota fotos, tu só vê pessoas em cadeira de roda,
com muita escoliose, né? Sem falar, com tráqueo, com oxigênio. Vê muito isso hoje na internet, se tu botar imagens. Ainda se vê, ainda tem muitos sites equivocados. E daí eu vi ele chorar, daí eu comecei a chorar. Daí eu comecei a chorar, mas eu não sabia o que que era. Daí eu falei, meu Deus, me fala o que que é. Daí eu só olhei pra ele e falei, ela vai morrer. Foi a primeira coisa que eu falei. E daí ele falou, eu não sei, mas eu acho que ela vai. E daí eu fiquei desesperada naquele momento. Eu falei, não, não pode, Deus não vai fazer isso comigo, porque eu planejei, eu desejei, a gente planejou ela, a gente quis ela. Como é que Deus vai tirar ela da gente? Não, Deus não vai tirar. Eu falava pra ele, Deus não vai tirar ela da gente. E daí eu botei no Google. Enquanto ele dirigia sem rumo, a gente começou a rodar Barra Velha, as ruas, e aí eu botei no Google. Quando eu botei no Google, daí eu me desesperei. Daí eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar isso para as pessoas? O que que eu vou fazer da minha vida sem a Isadora? Porque eu quis ela. Eu já tinha uma filha, mas eu queria tanto ela. Eu desejei tanto. Eu orei tanto. Eu orava para Deus. Eu falava, Deus, me dá uma menina. Eu quero uma menina. Eu desejo uma menina. E Deus me deu ela. E daí, como que Deus estava me tirando ela? Naquele momento, para mim, Deus estava tirando. Deus estava levando ela. Deus já tinha levado. Para mim, naquele momento, a Isadora morreu. Aquela menina já não existe mais. Até hoje eu falo que eu tenho pouquíssimas lembranças daquele dia. Eu vejo, às vezes, no Google Fotos ali, lembranças, eu nem consigo lembrar daqueles momentos. Eu tive uma poda neural muito grande, eu falo. Eu perdi, assim, deletou muitos momentos na minha cabeça. Muitos momentos. E aí a gente começou a ver e o mundo desabando, e daí veio também o desespero, primeiro de tudo, por não ter ela mais, por ter possivelmente Sim. não ter ela com a gente, e daí a vergonha. Infelizmente vem a vergonha, meu Deus, eu vou ter um filho deficiente, e como é? Porque daí a gente pensa, ai, quando é o outro, a gente fala, não, Deus vai te amparar, Deus vai te cuidar. E quando é com a gente? Aí eu pensei, meu Deus, e agora, né? Como é que eu vou ter uma pessoa deficiente? Daí eu já pensava na cadeira de roda, eu já pensava numa cama hospitalar, tudo isso em um dia, em algumas horas. É um É muito filme. louco, porque É eu até muito. tá passando, você tá falando, tá passando mil coisas na minha cabeça, né? Porque eu acho que eu tô vivendo esse momento, que é o momento da falta do diagnóstico e do percurso até lá. E o exame genético do Vini tá para sair, e todos os dias eu me pergunto a mesma coisa. Qual que vai ser o meu sentimento quando eu abrir o resultado do exame e se eu tiver algum resultado? Porque é exatamente sobre isso, né, Erika? As pessoas elas colocam como ele não tem nada, não é nada, não se preocupa, e aí a gente entra nesse lugar de eu vou acreditar nisso. Mas se der diferente, qual vai ser a minha reação, né? E eu acho que as pessoas não têm essa noção, né? Não O tem. que que você gostaria que as pessoas soubessem sobre essa busca do diagnóstico? Que elas também fossem empáticas, que elas se colocassem no nosso lugar, porque o que eu mais ouvi depois do diagnóstico foi: olha para ela, como ela tá bem, existe coisa muito pior. E não existe pior. A minha dor é a minha dor. É, A minha dor sempre vai ser a pior dor do mundo. Independente se é um fio de cabelo que caiu, ou se é uma perna quebrada, ou se é numa UTI, não importa. A minha dor é a minha pior dor. A tua dor vai ser a tua pior dor. Independente se o teu filho hoje fala, anda, corre, brinca, e o meu não, a minha dor não é pior que a tua. A tua dor é a tua pior dor. eu ouvi de uma mãe isso quando eu falei essa semana sobre a falta de diagnóstico, a crise de ansiedade que eu estou vivendo, porque a gente sabe como os resultados dos exames demoram. O resultado do exame do genoma do Vini foi para uma segunda avaliação, e aí quando o laboratório fala, olha, foi para uma segunda avaliação, você já fica aí agora. O que que isso quer dizer? Isso é bom ou é ruim? E aí eu tive uma mãe que falou, Natália, seu filho tá perfeito, seu filho tá correndo, tá andando, tá comendo. Tá fazendo tudo, tá tendo uma vida saudável e ela é mãe atípica. E aí é sobre essa falta de empatia, de entender Entre que nós assim, mesmo não, acontece, porque não infelizmente. é porque ele tá fazendo tudo que eu não vou ter uma crise de ansiedade pela falta Exatamente. de diagnóstico dele, né? Sim, não, não. A dor, ela vai vir de qualquer forma. Só que as pessoas não entendem isso. Elas não entendem a nossa dor. E muitas vezes, até a nossa fé, a nossa credibilidade, até com a própria vida, é colocada em jogo. As pessoas, ai, você não tem fé. Você tem. Você... Não, eu tenho fé.
Tenho Mas eu muito. também sou mãe, eu também sou mãe, eu também sinto a dor. Eu sou humana, eu sou feita de carne e osso. E Exato. também dói em mim, e dói até hoje. Até a gente, ontem a gente estava falando num grupo de amigas que temos ali, temos um grupo separado, e daí porque a minha já é maior e eu acho que o meu marido agora tá vivendo uma dor diferente. O luto, ele vai existir, eu penso, ad eterno, até o último dia, tanto meu quanto dela, eu não sei quem vai primeiro, mas o luto ele vai existir, porque cada fase vai ser um luto diferente. Exatamente. Hoje o meu luto é por a Isa. Hoje, na verdade, eu tô numa fase, vou dizer que boa, Tá. porque a Isadora tá andando, graças a Deus, ela não Olha, fala. Ela começou a andar ano passado, então, assim, para mim é uma vitória muito grande já minha filha andar, porque eu queria muito. Eu sempre pensava, depois de ver tantas coisas ruins, a gente começa a encontrar outras coisas boas também, graças sim. a Deus, né? A gente consegue encontrar retes que falam, que andam, que vão, tem uma vida tranquila, assim. Claro que tem as debilitadas também, tanto menina quanto menino. A gente tem meninos, Red, que é ultra raro, e tem meninos que, nossa, que falam, que andam, que correm, que brincam. Assim como temos também os bem debilitados. Mas a gente tem os dois lados em tudo na vida, né? E aí eu sempre pensava, meu Deus, a minha filha, ela não vai andar, ela não vai falar, ela não vai se alimentar, porque eu achava que era isso, né? A síndrome de Rett. E eu só falava pra Deus, Deus, eu quero que ela coma e que ela ande. Porque falar, eu dou um jeito de entender o que ela vai falar. Mas eu pensava, e quando ela ficar adulta, como é que eu vou carregar ela? Só que, na verdade, eu também não tenho uma garantia de que a Isadora vai andar pro resto da vida. Eu não tenho uma garantia que eu vou estar andando pro resto da vida. É. Eu não tenho essa garantia de ninguém. Só E Deus é que como é sabe. viver pensando nisso, Érica? Aí tem hora que a ansiedade bate e a gente precisa de ajuda médica, de ajuda da família. Eu demorei muito para aceitar ajuda médica, né? Ajuda medicamentosa também. Eu demorei para aceitar isso. Mas chegou um ponto que eu falei pro meu marido que eu falei pra ele, eu vou ficar louca. Eu acho que eu vou ficar louca. E antes que eu fique louca, eu preciso tentar alguma outra coisa. E ele, graças a Deus, super apoiou, porque eu várias vezes, várias, não foi nenhuma nem duas, foram várias vezes depois que eu recebi o diagnóstico, que eu pensei no pior, tanto pra mim quanto pra ela. Só que quando eu pensava, eu não sei se eu posso falar, mas eu vou falar no suicídio, eu pensava assim, que se eu fizesse alguma coisa, eu não podia fazer só pra mim, eu tinha que fazer pra ela também, porque ninguém ia cuidar dela como eu cuidava. Ninguém ia ter a capacidade, na minha cabeça, ninguém tem a capacidade de cuidar como eu cuido. Apesar Cabeça de que de mãe, né? a gente tem uma rede de apoio maravilhosa hoje, sabe? Graças a Deus, a É tão família do meu esposo, importante, assim, né? eu não posso reclamar. De rede de apoio eu não reclamo, porque realmente eu tenho uma equipe muito boa, assim, comigo. Na parte da família, na parte de terapeutas, na parte de médicos. Hoje a gente tá, assim, muito bem. Mas eu pensei várias vezes, eu falei, mas e se não der certo? Também, o que que eu vou fazer? Isso é É. pior. Então, e assim, Deus foi me sustentando, Deus foi me mantendo. Eu nunca briguei com Deus. Eu nunca consegui brigar com Deus Não, por causa nunca disso. Não, questionou. nunca. Nunca questionei. Mas Quem você já questionou? tinha muita fé antes da Isadora? Eu sempre fui uma pessoa que frequentou as missas, sempre fui muito assídua na igreja, fazia meus trabalhos, catequista e voluntária disso, voluntária daquilo. Eu sempre fui. E eu não sei se foi isso que nunca, sempre me fez não questionar Deus, porque pra mim, na minha cabeça, se eu questionasse Deus, eu ia estar pecando contra ele, né? Então eu pensava isso, e daí eu nunca questionei. Mas o meu marido, no dia que a gente foi no geneticista, depois do diagnóstico, ele estava irritado, eu acho, comigo por eu não questionar Deus. E ele questionava Deus. E daí eu falei pra ele, eu falei, se tu quer questionar, tu pode questionar, é teu direito, tu tem toda a liberdade pra isso. Mas não fica me falando isso porque eu não quero ter esses pensamentos. E só que eu ficava até hoje, até semana passada, eu tava num momento assim que eu tava triste, só por estar triste. Sim. Por estar triste por a minha filha ter síndrome de Rett, apenas por isso. E daí eu conversei uma vez com o padre, ele falou pra mim, Érica, independente de qualquer. Eu falava, meu Deus, eu não quero pecar contra Deus por eu ficar triste por a minha filha ter, porque eu não tô questionando Deus. Teve uma vez, quando eu tava grávida, que eu tive um descolamento de placenta, mas foi assim, muito tranquilo, eu levei também essa situação. E a médica me deu uma apavorada, mas eu sempre de boa. E eu falei, e minha mãe preocupada, minha mãe é bem preocupada, meu marido também, e eu sempre na paz do Senhor. E daí, quando eu entrei no carro,
E daí eu tava de salto aquele dia. Minha mãe, meu Deus, você não pode usar salto porque vai acontecer alguma coisa. E eu entrei no carro e a música que tocou foi: Se Deus fizer, Deus é Deus, independente do que ele fizer. E quando tocou, essa música eu tenho na minha cabeça. E quando tocou aquilo, eu Ouvi muito essa descansei. música. Eu descansei. Eu descansei no meu descolamento de placenta. Pra mim, minha gravidez foi super tranquila. E depois do diagnóstico, mesmo eu sofrendo, eu sempre pensava: Deus é Deus, independente se for bom, se for ruim, Deus é Deus. O que ele Sim, preparou, tá preparado. E eu só pensava, né? Mas eu não sou capaz disso tudo. E eu fui conversando com outras mães, e eu acho que Deus prepara, Deus vai amparando, Deus vai planejando, Deus é perfeito, Deus vai fazendo com que as exato. coisas vão se encaixando, né? Hoje tenho vários projetos sempre para a área dos raros, para a área das pessoas com deficiência. Nunca me vi numa sala de terapia, fazendo terapia com alguém. Nem com a minha filha eu faço, eu sempre falo que eu busco recursos para que ela tenha acesso em casa. Por exemplo, a Isadora tem a da síndrome de Rett, ela não usa, ela não tem uso das mãos, né? Tá. Então, o que que eu faço? Eu tenho um teclado grande, eu boto na minha sala e ali porque ela ama o teclado, então eu deixo para ela trabalhar as mãos ali. Então, ela fica muito Uhum. tempo na frente no teclado brincando com as mãos. Eu não fico com ela sentada fazendo atividade, Sim. fazendo terapia, mas eu dou recursos. Ah, a gente não, tem a fisioterapia. Eu não faço fisioterapia com ela em casa, mas eu comprei uma gangorrinha ali para ela ficar para de vez em quando. Ah, vai assistir TV? A gente coloca ela ali para balançar o Hum. equilíbrio dela. Tem esteira em casa, então a gente vai fazendo como dá e o que Sim. dá, sabe? Eu não fico a gente comprou o Toby para ela se comunicar através do olhar com a gente. E eu confesso que eu não fico fazendo em casa o O que tempo que é o inteiro. Toby? Toby ele é um rastreador ocular. Ele é uma reguinha, como se fosse uma Uhum. reguinha de metal. E a gente conecta no computador e ele rastreia tudo. Então dá para fazer tudo pelo olhar no computador. Dá para tu clicar, dá para tu digitar, dá para Legal. tu editar vídeo, tudo pelo olhar. Então a criança vai olhando e a gente faz uma prancha para ela no software TD Snap. A fono vai elaborando ali, e daí ali a gente vai colocando o que a gente quer. Por exemplo, ela conseguiu montar uma frase esses dias com 3 palavras, que era: Mamãe, quero ajuda. Mamãe. Então, aí ela vai na fono, Olha, agora ela fala: quero sair, quero ajuda a sair. Quero que sair, quero legal. água, quero tomar. Ô, Érica, a síndrome de Rett na Isadora, o que que ela acomete? Ela anda hoje? Tem Hoje alguns ela anda. pontos principais? Deficiência intelectual, né? Ela Ah, tem ataxia, que é tremores, assim, no corpo, né? Muitas vezes uhum, até confundida com Parkinson, algum período da vida, porque a criança se treme bastante, né? Então, a Isadora, ela tem esses tremeliques, ela tem epilepsia, uhum. aqueles tremores do olhar dela provavelmente eram crises epiléticas, ela tem Ah, descargas, então ela toma remédio, ela toma 2 vezes por dia, já faz 2 anos, e a ausência da fala, a dificuldade no caminhar ou a ausência do caminhar, né? uhum. Problemas gastrointestinais, a Dora tem problemas de não conseguir evacuar, então ela tem que tomar remédio para ajudar. E eu Tá. descobri que era normalmente por causa do não andar, então a criança não trabalha ali o corpo, então acaba tendo dificuldade quando a criança não anda, né? Então ela toma Uhum. esse remédio. Que mais? O desuso das mãos, então elas ficam o tempo inteiro assim, ou batendo palminha, ou bota a mão na boca, morde. Tem umas que tem que botar luva, tem que botar protetor. Algumas mães botam uns extensores no braço para a criança não conseguir dobrar o braço e levar na boca para não se machucar. Então, Ah, assim, eu acho muito dolorido quando eu vejo as crianças com extensores, porque pensa o teu cérebro querer que tu faça e tu não consegue fazer. Eu sei que também é um cuidado com elas, né? sim. Então, mas enfim, acontece, né? Isso, O problemas que que... cardíacos, pode acometer. Não tô dizendo que a Isadora tem, né? A Isadora, Aham. graças a Deus, ela é muito bem, assim, né? Mas disfagia, muita disfagia as meninas têm, as meninas e os meninos, claro. Mas a Isadora não tem, graças a Deus. Então, Sim. E o que que você gostaria que as pessoas soubessem sobre a síndrome de Rett que você acha que elas não sabem ainda? eu gostaria que elas soubessem que a síndrome de Rett, hoje, ela é a segunda causa de deficiência intelectual em meninas no Brasil. Depois da síndrome de Down, vem a síndrome de Rett. E as pessoas não sabem disso. Então, a minha luta de divulgação, de fazer trabalhos divulgando intensivamente durante o ano inteiro,
é para que, principalmente nas redes básicas, lá no posto de saúde, porque às vezes a criança chega lá com alguns atrasos, vai direto para o autismo, e ali muitas famílias não têm condições de ir atrás de outros exames. Mas existe várias outras síndromes, Angelman, a Chopra, que é uma síndrome ultra rara também, que são muito parecidas com a Rett, mas não são Rett, mas também são muito parecidas com o autismo, mas não são autismo. Aí Sim, chega lá uma idade que a criança deixa de andar, deixa de falar, ah, então ela tem paralisia cerebral. Não, às vezes não é. Às vezes é uma síndrome e a população, os próprios médicos não conhecem. E eu digo isso principalmente o Rede do SUS, que é o maior número, né, hoje. E os médicos de convênio também não conhecem. sim. Então, sempre onde eu vou, eu levo um panfletinho, deixo lá, falo, ah, pode deixar aqui na recepção para as pessoas conhecerem. Porque às vezes é umas características básicas de algumas síndromes, principalmente da Rett, que é a segunda deficiência intelectual em meninas, depois da síndrome de Down, e as pessoas não fazem nem ideia que ela existe. Sim. Eu mesma só sabia que existia síndrome de Down. Nunca imaginei que existia qualquer outra síndrome no mundo, né? E existe. Eu acho que as pessoas ainda têm muito preconceito, né? De tanto de querer saber mais. Como que você começou, como que você se sentiu depois do diagnóstico para contar para as pessoas e explicar sobre a síndrome de Rett para as pessoas? As pessoas ficam com muita pena da gente. Isso também me incomodava, assim, um pouco. Hoje eu vejo que às vezes não é por mal, né? Ai, Sim. tadinha, ela tem isso. Semana passada mesmo, uma... foi domingo, uma pessoa olhou pra mim e falou assim, mas ela vai falar? Eu falei, se Deus quiser, ela vai falar. Se Deus permitir, eu faço a minha parte, né? De que ela fale. Mas as pessoas não têm conhecimento, muitas delas não se abrem, não acreditam, às vezes, que possa existir outras coisas, que estamos inventando, estamos querendo diagnóstico, mas não é bem assim, né? É. É, enfim, É muito louco isso, porque as pessoas elas criam um universo, né, que não que elas não têm nem noção, né? O que não. que é mais difícil que você acha que as pessoas não nem imaginam também do seu dia a dia com a Isadora? Tem alguma coisa que aconteça no dia a dia que é mais difícil? Eu acho que a minha rotina de terapias intensiva, e, por exemplo, esse ano eu tive que deixar de trabalhar. Muitas pessoas, inclusive conhecidas até, ai, porque agora tu tá bem, que tu tá em casa, tu não tá trabalhando, tu só tá em casa, até do lar Tá agora. vivendo a vida boa, né? É, e não é nada legal. Sim. Eu trabalhei desde os meus 13 anos, contra a vontade dos meus pais. E hoje eu, com 30 e tantos anos, casada, mãe de duas filhas, tive que abandonar o meu emprego para me dedicar a Isadora. Eu quis, me dedicar esse ano inteiro com ela. Eu falei, até eu comentei, falei, meu Deus, eu preciso trabalhar para minha saúde mental. Eu preciso trabalhar nem que seja um, dois dias na semana, Mas as pessoas porque acham que é bobeira, né? Que você é, que para de trabalhar só para viver a vida boa, para ficar em casa, né? e não é, né? É muito difícil. Para mim é muito difícil não estar trabalhando. É muito triste e eu me sinto às vezes até impotente, assim, de fazer qualquer coisa, porque tudo eu tenho que conversar, não é pedir, mas eu tenho que conversar com meu marido. Ah, eu quero comprar tal coisa. Ah, eu acho que a gente precisa comprar tal coisa. Se eu trabalho, eu vou lá, compro e tal, né? Mesmo que, enfim, eu tenho uma autonomia maior. E isso me deixa, assim, muito irritada quando as pessoas, ai, que legal, né? Agora só fica em casa cuidando dela, né? Realmente, eu só fico em casa cuidando dela e mais nada nesse mundo. Faço mais nada. Ela faz Não. poucas coisas, né, durante o dia. Sim, só 12 terapias semanais, então é uma É, carga muito grande. Depois eu é. falo assim, ai, é doze terapias, é muita coisa. É como se tu malhasse 12 horas por semana. Quem é que vai malhar? 40 minutos já é difícil. Eu sou uma pessoa que às vezes, aí quando eu lembro assim, eu falo, meu Deus, eu não fui pra academia hoje, mas a Isadora foi pra terapia. Contra a voz, e muitas vezes contra a vontade dela. Porque às vezes ela não acorda legal, mas ela tem que ir. E as terapias dela, tudo 7h15, 7h30, é tudo muito cedo. Então Meu ela tem que ir, Deus. depois vai pra escola, e tem que estar ali no pique o dia inteiro, né? E onde ficou a Érica mulher nesse meio tempo? Nesses Ficou bem 4 anos afastada. de Isadora? Olha, ela por muito tempo ficou adormecida, e eu acho que ainda que agora que eu tô tentando voltar, né? Porque eu me abandonei completamente, abandonei no peso. Eu vi a tua luta essa semana, né, da questão ali do peso. O meu foi totalmente ao contrário. Eu engordei muito, muito, muito absurdamente, assim, engordei mais de 15 quilos,
porque na minha tristeza, na minha ansiedade, até hoje, meu refúgio é a comida. Então, eu como, eu penso, não, eu tenho que comer e eu vou lá e como. Então, eu engordei, eu não me cuidei mais e pra mim tava tudo certo. Eu só pensava, não, porque eu sou uma mãe atípica, então tô desculpada por isso. E aí, esse ano eu trabalhei um processo ali de emagrecimento, consegui por um período, e depois eu caí de novo e tô tentando voltar, mas assim, não é fácil. Aí eu engordei, aí eu me revoltei um dia, fui lá e cortei meu cabelo bem curto. Depois me arrependi, eu falei, meu Deus, o que que eu fiz? Eu já tô gorda e ainda com esse cabelo curto. Eu pensava, ai, eu tô horrível, eu só pensava isso. Mas eu também não conseguia sair daquilo ali, não conseguia. Fiz muita terapia e daí chegou a um ponto que a gente teve que escolher entre o plano de saúde meu e do meu marido ou da Isadora. E daí a gente tirou o nosso plano de saúde, e daí eu fiquei sem terapeuta. Aí minha terapeuta é minhas amigas, é um encontro que eu vou mensal, presencial, todo mês. E eu falo que é minha terapia, é o momento que eu tenho. Aí fui e pensei, vou aumentar o medicamento para ver se ameniza a minha dor, meu sofrimento. Aumentei para tentar dar uma amenizada. E ainda tá bem difícil. Eu ainda não acho que eu consegui me resgatar. Não consigo. Vou no cabeleireiro. Não, não vou. Não vou. O que eu puder fazer em casa, eu faço tudo em casa, porque eu penso muito assim. Eu não vou gastar R$ 100 para cortar e fazer uma escova, porque R$ 100 é uma sessão, é um pouco mais, eu pago uma sessão de terapia para ela. Então eu ainda não consigo. No Dia das Mães, meu marido falou assim: tu pode escolher um presente até R$ 150. Mas eu passei a mão no telefone na hora e marquei a avaliação de ecoterapia para ela, que era R$ 150. Não Não comprei. acredito! Não comprei um presente para mim. Não comprei nada. Eu paguei a sessão para ela. Não fiz. Não O fiz que que nada. você acha que fica mais difícil de você olhar para você, Érica? Ai, olhar. Eu acho que hoje eu nem sou mais aquela Érica alegre, divertida que eu era antes. Não acho que eu sou mais tanto. Eu acho que eu ainda escondo muito a minha dor das pessoas. Eu ainda não consigo expor o suficiente, né? Eu ainda falo o tempo inteiro. Eu falo muito no meu marido, eu falo, preciso de ajuda, preciso de ajuda. E não é ajuda física ali, é ajuda aqui na minha cabeça, meu emocional, que eu ainda preciso. Mas ao mesmo tempo eu também ainda não consigo ir atrás. Eu não consigo. Eu entrei nessa depressão pós-luto e eu já melhorei algumas coisas já. Por muito tempo, assim, eu me refugiei no meu trabalho. Tanto que eu recebi diagnóstico no domingo, na segunda-feira eu tava trabalhando. Porque eu não conseguia olhar para a Isadora. Tem algumas vezes que ela tá dormindo e eu ainda olho para ela e eu falo, meu Deus, minha filha, por que que tu veio com essa mutação? Mas eu pergunto para ela, eu não pergunto para Deus. Sim. Porque Deus quis ela assim. Ao mesmo tempo, eu já agradeço. Obrigado, Isadora, por ter me escolhido, por ter escolhido essa família. Porque eu sempre falo que aqui ninguém larga a mão de ninguém. Eu vou lutar até o meu último dia. Eu não vou desistir. A gente entrou com uma ação judicial pro medicamento, que é o único no mundo que existe contra a síndrome de Rett. E eu sei que tem muitas pessoas que desacreditam. E muitas pessoas falam, verbalizam que é muito caro, que a gente não vai conseguir e tal. Eu pode ser que eu não consiga, mas eu vou lutar. Não ganhei contra o plano, eu vou entrar contra a justiça. Eu perdi as duas, não posso entrar mais contra nenhuma. Eu vou tentar alguma outra coisa. Enquanto eu existir, eu vou continuar tentando. Eu Qual não é, vou parar. qual é o Não seu vou parar maior medo, ô Érica, como mãe atípica? de ela ir embora antes de mim. Você pensa muito Isso me dá nisso? muito, muito sempre. Eu não gosto que ela tussa, eu não gosto, porque Opa. Eu fico preocupada de uma pneumonia e Deus o Sim. livre evoluir e ela ir. Então, eu morro de medo da Tem partida dela. alguma coisa mais específica que ela não pode? Você falou da pneumonia. Tem alguma Uhum. coisa que acomete mais que ela pode piorar? Eu acho que a parte mais grave é a parte respiratória, a parte Tá. pulmonar ali. Então, eu morro de medo de gripe mesmo, engasgo, porque elas têm muita, muita. Todas as pessoas com síndrome de Rett têm muita disfagia. Então, eu tenho muito medo também de um dia minha filha não conseguir mais comer. E por mais que hoje em dia exista recursos, né? Tem a sonda, enfim, tem Sim. outras coisas, mas me dá medo também de. Porque a Isadora, ela ama comer, ela, não, ela é uma draga, ela come o tempo inteiro. E eu sei que é um prazer para ela comer também.
E a gente sabe o quanto comida é gostoso. E Sim. daí a Isadora não poder comer. Ai, eu acho que eu vou, assim. Se um dia acontecesse, eu ia. Ai, meu mundo ia desabar. É, e a maternidade atípica, eu acho que é o que mais incompreensível. É esse medo, né, das expectativas também, nossa como mãe, né? Porque foi o que a gente falou, somos seres humanos, a gente já imagina a vida dos nossos filhos, eles com 3, 4 anos, eles casando, eles se formando na faculdade. E a maternidade atípica, ela tem algumas quebras sobre essas expectativas, né? Então, o não sonhar, às vezes é difícil também pra gente como mãe, né? Muito. Teve um dia da família na escola, a cada período tem. E eu e meu marido, a gente sempre amava, a gente ia feliz da vida para o dia da família na escola, porque sempre é alguma dinâmica, alguma coisa muito legal. E fizeram o dia da família, fomos nós lindos, maravilhosos, empolgados, saímos, meu marido saiu do trabalho, fomos para o dia da família. Chegamos lá, escola linda, maravilhosa, eu já filmei a entrada, fui filmando tudo. Chegamos na sala, sala cheia de gente. Obrigada. Cheia de gente e cheio de pais e crianças, e começou a dinâmica. Aí a professora pega e entrega um papel para nós que estava escrito a seguinte frase: quando pensamos no futuro da Isadora, desejamos que. Ali eu já comecei a chorar. Eu já comecei a chorar aqui. Aí eu falei, daí meu marido falou assim: vamos embora. E eu falei, não, porque eu sempre pensei, a gente vai enfrentar vários momentos difíceis na nossa vida. Vários. E a gente vai ter que driblar eles, né? Só que eu não esperava que ia ser tão cedo. Um deles, né? E daí eu falei pro meu marido, falei, o que que a gente vai escrever pra Isadora? Falei, o que que a gente quer pro futuro dela? Porque o que que eu quero? Aí eu escrevi a seguinte coisa: que ela continue andando, comendo bem os alimentos, com excelente saúde, que nunca deixe de entender o que falamos para ela, porque hoje a Isadora entende muita coisa. E daí eu desenhei uma menina correndo, não sei se vai dar para ver, mas depois eu te Vai. mando uma foto. E eu desenhei uma menina correndo. Até escrever, eu já estava chorando, mas eu ainda estava suportando. Só que a professora pediu para os pais lerem em voz alta. Hum. E eu ia ser a última, porque começou pelo outro lado. E quando começou a primeira família a ler, eu quero que o fulano de tal, que ele tenha um bom emprego, que ele case. Quando começou a falar aquilo, eu falei, não é possível. Não é possível que as pessoas escrevam isso. E as pessoas, e cada vez vinha mais lambada, mais lambada, mais lambada. E daí eu comecei a chorar. E todo mundo começou a me olhar. E meu marido me. E eu tava sentada, só que eu falei assim: eu tive que passar por aquilo, porque eu fiquei sentada naquela mesa e eu não conseguia sair. Tinha alguma coisa que me segurava ali. Eu não conseguia levantar. E meu marido com ela no colo e me puxando, e eu não saí. E eu comecei a soluçar de tanto que eu chorava. E eu comecei a chorar alto, todo mundo começou a olhar, a pessoa ali parava e não sabia o que fazia. E daí meu marido conseguiu me tirar, a gente saiu. Ninguém entendeu o porquê que eu acho que a gente. Porque eu acho que as pessoas nem entendem que a As Isadora pessoas da tem. escola não sabem? Elas sabem, mas eu acho que muitos pais não entendem o que que é, não buscam entender, né? Enfim. Então eu achei que eles ficaram tudo me olhando meio que tipo, o que que tá acontecendo? E eu saí da escola aos prantos, chorando, e eu nunca recebi um pedido de desculpa. Nunca. E eu voltei depois de 2 semanas, falei na secretaria, falei, olha, eu não gostei, teve isso, isso, isso. Vocês não se colocaram no meu lugar. Aí tentaram remediar, mas é uma história de um livro tal, não sei o quê, tu tem que entender. Falei, tá, eu até entendo, mas vocês também não me entendem. Então, assim, e eu nunca recebi um pedido de desculpa, mas assim, eu amo a escola. Eu não quero invalidar um momento ruim que eu tive com todos os anos que a Isadora tá ali, que foram muitos, Sim. é muito bom aquela escola. Mas foi, assim, foi um dos piores momentos que a gente já viveu em sociedade, questão a síndrome de Rett. Foi horrível. E o que que você, falando, né, desses sonhos e do que as pessoas falam, o que que você espera para o futuro da Isadora? O que que você mais quer fazer em família, né? Ainda conquistar em família com a Isadora. Ai, meu sonho ainda é levar ela na Disney. Eu sempre prometi pra minha filha mais velha que eu ia levar ela. Aí meu marido falou: não, mas não tem como a gente levar ela. Eu falei: tem sim, tem muitas pessoas que vão. Meu sonho é levá-la, viajar ela pra fora, assim, e ela conhecer um pouquinho do mundo, porque hoje a realidade dela é só aqui, Barra Velha, terapia médico. A gente não viaja muito longe com ela.
E eu tenho muito, muito sonho de levar ela assim para algum lugar bem legal, com muitas luzes e barulho, porque ela adora muvuca. Eu acho que ela vai se encantar, assim. Então ainda é o meu sonho de vida conseguir levar as duas para viver esse momento. E qual a característica da Isadora que você mais gosta, Érica? Ai, agora ela tá dando beijinho, ela abraça a gente. Eu entendo que ela quer abraçar, ela vem aperta Sim. assim, ela vem vindo assim ó, com a cabeça, e ela faz. Ai, meu Deus, que. Ela faz assim, e ela vem vindo, coisa mais linda pra gente. Eu amo Tão isso dela. gostoso, né? Aham. Ô, Érica, eu queria que você contasse para quem está ouvindo a gente sobre o teu projeto. Ai, meu Deus, então, é uma surpresa para muita gente, mas eu sempre sonhei em trabalhar, em lutar pelos raros, né? E hoje eu e um grupo de mães atípicas e um pouco não atípica, estamos nos reunindo para implantar aqui em Barra Velha e para atender não só Barra Velha, qualquer outro local, enfim, da região, para atender crianças ou pessoas com deficiências raras. Hoje o nosso foco é deficiências raras, né? Porque é um público mais desassistidos e a gente está tentando implantar essa associação e em breve eu penso que ali, questão de 1, 2 semanas, a gente já vai ter o nosso nome registrado, com CNPJ, não fundada oficialmente ainda, mas nós já temos esse grupo de pessoas e, assim, num futuro, que eu não sei quando, nós vamos começar terapias específicas para não somos especialistas, mas somos pessoas que se interessam, que buscam fortalecer mais essas pessoas mais desassistidas hoje, que são os raros. Então, a Que é tão importante, né? associação Cuidar Raros vai existir e logo ela vai estar aí exposta para todo mundo. Eva, que felicidade! Eu acho que quando a gente ouve a nossa intuição, a nossa missão, o nosso propósito de ajudar, eu acho que a maternidade atípica ela vem também com esse viés, né? Da mãe ela entender a causa dela e ela querer ajudar outras pessoas também, como ela gostaria que ela tivesse sido ajudada, acolhida e como eu me senti, como você se sentiu. E agora a gente trabalha em prol dessa causa, né? Parabéns, eu espero muito que dê muito certo. A gente vai Vai estar dar. aqui torcendo e depois você vai voltar para a gente divulgar ainda mais o teu Tá projeto. bom, vou querer com certeza. Érica, queria muito te agradecer pela participação, por você compartilhar a tua história. Eu me emocionei e me vi em vários momentos. Eu falo que a maternidade atípica é isso, né? Independente dos diagnósticos, às vezes não serem iguais, mas a gente se encontra em algum momento, se solidariza com o sentimento e entende o sentimento ele é parecido, né? Então, eu Sim, acho que é isso que faz a gente ter uma força ainda maior, né? O com que certeza. você diria, qual recado você daria para uma mãe atípica hoje? Ai, eu sei que é difícil não pensar no agora. Eu sei que é a frase que a gente não quer ouvir nesse momento, mas é a frase que mais faz sentido. E uma coisa que uma pessoa, quando eu descobri o diagnóstico da Isadora, uma grande amiga minha, ela vai fazer parte também do meu projeto, ela tem uma luz, assim, para acolher as pessoas. E ela, quando ela me acolheu, ela falou a seguinte frase para mim, e eu fiquei com aquela na minha cabeça. Ela falou assim, Érica, eu sei da tua dor, eu passei por isso, mas eu te prometo, tu não vai acreditar em mim, mas eu te prometo que tu ainda vai ser muito feliz com a Isadora. Tu vai ser muito feliz com o teu filho, Natália, com essa mãe que tá ouvindo, dessa maternidade. A gente vai ser feliz. Mesmo na dor, mesmo na aflição, mesmo nas angústias, eu garanto pra vocês que a felicidade ela vai vir. Independente de como ela vai vir a felicidade. Eu garanto isso pra vocês. É difícil a gente acreditar. Muitas vezes a gente não acredita. Hoje, como eu falei, eu vivo um momento feliz, mais suave com a Isadora. Eu não sei como vai ser, como a gente vai acordar amanhã. Eu não sei qual vai ser as próximas horas do meu dia com ela. Mas hoje eu vejo que sim, a Isadora me trouxe a felicidade, ela completou a minha família, ela me fez muito feliz, ela me transformou para muito melhor. E mesmo que a gente não acredite, Deus é Deus, independente do que ele faça, e a felicidade, ela vai vir. Ela vai vir, o luto vai passar, ele vai amenizar, ele não vai passar, porque são várias fases. Mas a gente vai conseguir passar por isso, eu tenho certeza. É isso. Obrigada, Érica. Eu amei que Ai, você obrigada eu. participou.
Espero que você tenha gostado. E é Amei. isso. Espero que você também tenha gostado. Esse episódio foi muito importante. Eu estou muito feliz da gente conseguir falar sobre mais uma doença rara que a gente ainda não tinha trazido aqui no programa. Então, se você conhece alguém que tem síndrome de Rett ou que está nessa busca pelo diagnóstico, compartilha com essa pessoa, com essa mãe. Nosso intuito é exatamente esse, que a gente consiga chegar em mais famílias e ajudar outras mães que estejam passando pelo mesmo diagnóstico que a gente. Não se esqueça, aqui embaixo tem o link para você se inscrever na Acesse-me, a nossa plataforma atípica. Então a gente está reunindo todas as mães atípicas que já passaram pelo Voz das Mães, que assistam Voz das Mães, para estar lá dentro da Acesse-me com a gente, para a gente compartilhar histórias, conversar e estar mais junto. Então acessa aqui e não se esquece de se inscrever no nosso canal, curtir e comentar aqui no vídeo. Obrigada, até o próximo. Tchau, tchau. Ser mãe é dádiva que vem de Deus, porção divina para os que são seus. Ser mãe é ter paixão, é tentar o impossível, fazer o sonho se tornar real. Ser mãe